say that you know all my destiny. And some things are just best left up to him. This is your love. Hey, hey. I and I are waiting an hour found. Not passion or political. This is your love. I and I are waiting an hour found. Olha, eu falto por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do que o ser humano pode suportar, porque é muito psicológico, sabe? Eu faço terapia uma vez por mês, eu tenho que ir no psiquiatra porque não dá. Porque você se envolve com os problemas deles e nem sempre você tem o retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal recebido, porque o professor ele ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, né? Então existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor. A impressão que eu tenho é que ninguém se entende, né? A falta acontece por isso, às vezes puxa vida, você tá lá, você estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. Então é complicado lidar com essa situação, sabe? O papel do professor na sociedade, ele é muito importante, só que ninguém dá essa importância. Então quando você abandona o profissional, ele tende o quê? A deixar para lá. Sabe, eu acho que o professor, ele perdeu a dignidade, na verdade. A gente não tem dignidade para trabalhar. Você tem que aceitar muitas coisas dentro da sala de aula. E isso vai deixando você com um espírito, assim, cada vez mais pobre. O Estado, ele deixa tudo muito jogado, sabe? Não tem ninguém ali para falar, olha, mas você está dando essa aula e tal, como é que está sendo? Maquia-se muito as coisas, sabe? Então, de repente, não vou dar nota vermelha, por quê? Porque eu vou ter que fazer um documento falando por que eu dei a nota vermelha para o indivíduo. Então, para não ter esse trabalho, põe uma nota azul lá, passa logo, infeliz. Tá todo mundo cansado de ouvir quais são os problemas da educação, mas ninguém faz nada. Banqueiro, mas não tem pra educação. É ou não é? Piada de salão. Tem dinheiro pra banqueiro, mas não tem pra educação. É ou não é? Piada de salão. Tem dinheiro pra banqueiro, mas não tem pra educação. É ou não é? O quê? Piada de salão. Tem dinheiro pra banqueiro. Sou estudante. Sou estudante, eu sou. Eu quero estudar, legalizada se roubar, vamos à luta. Sou estudante, eu sou. Eu quero estudar, legalizando assim. Tá lá na rua namorando, quer dizer, elas vêm como um escape. O pouco que se tem é essa aula mesmo, e as primeiras não querem. Então a gente se desestimula. Eu era das professoras que eu ficava aqui até o último horário, sabe? 10 horas eu ficava aqui. Aí eu vejo os outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo. Aí vão embora, tá 9 e pouco, vão embora. E eles ficam mesmo, vamos embora, vamos embora. Hoje não tem. Hoje faltam 11 professores aqui, que vão para uma pós-graduação. Então dia de sexta é furada aqui. Se eles não mandarem substituto, já fica furado, que você fica atendendo uma sala, 2, 3, é uma doidice. Então aquele professor que tem compromisso, ele se preocupa, vem, falta, manda alguém. E quem não tem, não está nem aí por causa dos alunos mesmo,
É como se fosse, eles não estão interessados, por que é que eu vou... A maioria não quer nada, eles vêm para dizer que vem. Aí eles dizem assim, professora, a gente não está esquentando com nota não, com nada, eu não quero saber de nota, eu quero saber da qualidade, o que é que vocês estão conseguindo. Pense no futuro, eu falo todo momento, toda hora. Vai ser feito com ele. Então está liberando história. Estou liberando a história. Marquezinha, eu voto aqui aprovado, eu voto aprovado pelo Conselho. Podemos colocar aprovado pelo Conselho? Podemos. O que tu achou de passar direto? Pegou de surpresa, pegou? Não, eu sabia já. Como tu sabia? Porque eu só fiquei em uma matéria. Elas decidiram passar pelo conselho. Falando sério. Mas você acha que o fato de você ter passado é bom pra você ou é ruim pra você? Claro que é bom. É ruim? Mas você não aprendeu o conteúdo daquela matéria? Aprendi algumas coisas. O que tu aprendeu de história? Porra nenhuma. Nada. Frente aos dados, muitos podem se tornar críticos e até se indignar com a educação que não avança. A sociedade evolui, mas a escola acompanha de maneira tardia, sem garantir elevação no nível de educação. O costume é colocar a culpa sobre os professores. As críticas externas ao sistema educacional cobram dos educadores cada vez mais trabalho, como se a educação sozinha tivesse que resolver todos os problemas sociais. Existem muitos professores que não são qualificados a dar aula e até mesmo os que não possuem nem curso superior adequadamente, como deveria ser. Isso resulta em uma má educação, mas também se entende que os educadores desqualificados ou qualificados não são os salvadores da sociedade. Com o exemplo, o depoimento da professora Amanda Gurgel, que fez um desabafo sobre o estado precário da educação. Eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, em nível superior, com especialização. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui, não é? Então, assim, a minha fala não poderia partir de um ponto diferente desse, porque só quem está em sala de aula, só quem está pegando 3 ônibus por dia para poder chegar ao seu local de trabalho, um ônibus precário, inclusive, é que pode falar com propriedade sobre isso. Fora isso, qualquer colocação que seja feita aqui, qualquer consideração que seja feita aqui, é apenas para mascarar uma verdade, que é uma verdade visível a todo mundo, que é o fato de que, em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Em nenhum momento. Certo? Então, assim, me preocupa muitíssimo a fala da maioria, que é, não vamos falar da situação precária, porque isso todo mundo já sabe. Como assim não vamos falar da situação precária? Gente, nós estamos banalizando isso daí. Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil, é isso? Salas de aulas superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu a redentora do país? Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Tá certo? A secretária disse ainda que nós não podemos ser imediatistas, ver apenas a condição imediata, precisamos pensar a longo prazo, mas a minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata.
A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata, certo? Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos. Parem de associar a qualidade de educação com professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar com bolsa de marca, nem para usar perfume francês. Certo? É para ter condição de pagar a alimentação dos seus filhos. É para ter condição de pagar uma prestação de um carro, que muitas vezes eles compram, para poder se locomover mais rapidamente entre uma escola e outra, e que eles precisam escolher o dia em que vão andar de carro, porque não tem condição de comprar o combustível. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Sinto muito, eu lamento, mas deveriam todos estar constrangidos. Pedir à promotoria que esteja com a fiscalização efetiva ao Ministério Público. Que não seja para dizer, professor não pode comer desse cuscuz não, porque é um cuscuz alegado que a gente come, o cuscuz da merenda. Porque a promotoria está para lhe dizer que a merenda é do aluno, não é do professor. Certo? É assim que funciona. Diga-se de passagem, nós não temos recursos para estar nos alimentando diariamente fora de casa. Não temos para isso.